Fala cambada, beleza? Aqui é o Cadu e eu curti a pegada desse novo Thundercats. Olá pessoas, aqui é a Bia Bock e o Dante Moreno é muito gato. Desculpa, eu não resisti. Eu tinha uma outra apresentação, mas eu não resisti. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Lucas e eu não fui deportado! Chupa, Paulo! Aqui é o Lucas e, por favor, sem reboot do De Volta para o Futuro, beleza? Esse beleza, tipo, estou te intimando. Mas será que a galera tem razão em reclamar dessas novas versões de filmes, de séries e de games que estão surgindo por aí? Ou é só mimimi de uma geração que se recusa a crescer? Vai rolar muita polêmica aqui nessa mesa do Cantina. Oi, eu sou o Goku. That's a bingo. Hasta la vista, baby. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui na nossa mesa do Cantina, onde você vai ficar sabendo de tudo o que acontece dentro dessa cultura pop, só que com muito mais sabor. Gente, ó, sem brincadeira, a gente tá aqui no quarto podcast. Cadê o e-mail de vocês? Cadê a participação de vocês aí de casa que estão escutando a gente? Cadê? A gente quer que vocês, sentem aqui com a gente, debatam com a gente, discutam com a gente, nem que seja pra xingar a gente, tá? Tipo, a Bia pode xingar, xinga o Lucas também, pode me xingar também, não tem problema não. A gente tá aqui pra isso, tá? Tá dando a cara a tapa. Aliás, estamos dando a voz a tapa, né? Tipo, dá pra falar isso? Não dá pra falar isso? Eu não sei. Enfim, gente, a gente quer a participação de vocês. Então, pra vocês participarem aqui, basta vocês escreverem para o e-mail cantinadomos@cantinadomos.com.br ou então conversar com a gente nas redes sociais aqui do Cantina do Moss. E se vocês quiserem ficar sabendo de tudo o que acontece dentro aqui da cultura pop, né, das nerdices, é só acessar o site do Cantina do Moss, www.cantinadomos.com.br. Aí vocês ficando sabendo de tudo que acontece por lá e pegando aqui o nosso podcast pra ouvir, bora trocar uma ideia aqui com a gente, tá? A gente não morde, não. Quer dizer, só se vocês quiserem. Não sei. Enfim, não sei. Mas, primeiro de tudo, gente, o que é reboot, o que é remake, qual que é a diferença e por que raios tá esse mimimi todo do Thundercats que nem é pra gente aqui pra começo de conversa? Não, então vamos lá. Ó, o seguinte, o que eu entendo, ao meu ver, o que é um reboot é quando você pega uma história, tá, que foi contada lá atrás e você Pera. Antes de mais nada, vamos explicar a terminologia da palavra. Reboot, ele é um verbo transitivo, tá? Que vem do rebootar, que é o ato de você pegar algo feito magistralmente no passado e transformar uma porcaria no futuro. Pera aí, não, vamos fazer o negócio direito aí, Lucas. Ó, eu achei aqui no Wikipedia. Ah, porque isso é fazer direito, amiga. No Wikipedia. Tá bom. Reboot, ele designa uma nova versão de uma obra de ficção. Ele difere de um remake e de uma prequel. Qual que é a pronúncia, Lucas? Prequel, tá, ok. Que normalmente são consistentes com o cânone previamente estabelecido. O remake se propõe a fazer um filme ou uma série de TV ou um jogo de videogame, mantendo personagens, eventos e mesmo toda a história. Uma prequel conta uma história inicial que não tenha sido encenada antes, sendo capaz de corrigir através de uma retcon alguns aspectos, até mesmo criar uma inconsistência com o histórico existente. E geralmente são realizadas pela mesma equipe criativa envolvida na continuidade. Já um reboot vai mais além, que ignora toda a continuidade anterior, substituindo-a por um novo cânone. Beleza, palestrinha, mas resumindo, é o seguinte, digamos aqui, vamos hoje, De Volta para o Futuro, e pegar o título De Volta para o Futuro e recontar essa história
com novos atores, com tudo diferente. Agora, o remake é quando você revisita o tema. Então, vamos pegar como exemplo um jogo de videogame. A tecnologia evoluiu, então os gráficos melhoraram e tal. Isso. Então, você pegar aquele jogo e aí dar uma polida em tudo, que nem vai acontecer hoje em dia com o Final Fantasy VII, né, que eles vão fazer um remake, aquela mesma história, não vai mudar nada, com os mesmos personagens, mas dando aquele negócio, mas colocando um negócio mais bonitão, mais cor e tal. O próprio Shadow of Colossus, ele é um remake, né? É, isso aí, ele sim é um remake mesmo. Peraí, deixa eu ver se eu entendi então. Como a gente sempre fala de Volta pro Futuro, eu vou usar de exemplo porque tem duas coisas diferentes. Então, o reboot seria o filme, que tem só o título e o resto é tudo diferente. E o remake seria a série atual, que segue os mesmos personagens e tudo, e tem a mesma base? Basicamente. Isso. No caso, por exemplo, quer ver, passando pro cinema, a gente tem aquele clássico do Hitchcock, que é o Psicose, correto? Todo mundo já assistiu aqui, preto e branco, bonitinho, que não sei o quê. Nos anos 90, fizeram um remake do Psicose, que no caso foi o Gus Van Sant, se não me engano, foi o diretor Gus Van Sant que ele fez. Ele refez literalmente o filme, ele pegou a mesma sequência, contou a história do mesmo jeito, com as mesmas coisas que tinham de principal ali na história original. Ele só fez colorido, porque a gente tá, né, no século XXI, enfim, que não sei o quê. E nesse caso aqui dele, ele colocou outros atores porque não tinha como colocar os mesmos de antes, entendeu? Ele não alterou aquilo que já estava estabelecido antes. E agora eu acho que no quesito do Thundercats e tal, eu acho que até o Cadu pode falar mais, pelo menos assim, a galera da minha idade, da idade do Cadu, acredito que um pouco de vocês aí também conhecem o original, né? Eu acho que a maioria da galera de hoje não conhece Thundercats, gente. Então acho que a gente tá bem velho. Pois é. Pô, a gente assistia na Rede Globo, quando tinha desenho na Globo de manhã. Pra você ver como que faz tempo. Faz muito tempo. E então era aquele desenho mais naquela pegada mais desenho americano, né? Tipo assim, não compara, tá, gente? Não é isso, não. Mas naquele formato que nem era o He-Man, sabe? Personagens simulando seres humanos, né? Enfim, né? Não são seres humanos, porque eles são gatos. Era uma coisa, entre aspas, passando mais pro realista, ao invés de ser aquela coisa mais cartunesca que a gente tem hoje, né? Que acredito eu que eles fizeram isso daí pra pegar um público diferente. A gente assistiu Thundercats, né, na década de 90, né? Tipo, a grande maioria. Acho que já em 80 já tinha. Sim. Agora, esse novo, realmente, é pra pegar uma molecada totalmente diferente, um público diferente. Ele até tá mais... Se vocês viram, né, a gente até publicou a matéria no Cantina do Moz, se vocês virem o vídeo, né, o teaserzinho, ele tá muito rápido, ele é muito frenético, e no original não tinha nada disso. Ele era mais cadenciado, aquele negócio mais desenho americano mesmo que a gente assistia, né? O He-Man, o Rambo, né? Entre outras produções. E hoje ele tá mais frenético, porque hoje em dia tudo tá mais frenético. Você vê essa molecada jogando aí esses jogos online, cara, eu não consigo acompanhar. E, pô, eu vou fazer 32 agora, sabe? Não tô tão velho assim. Então tá tudo muito louco, o pessoal é muito rápido, é muita cor, é muito tudo explosão na tela, entendeu? Então eles estão querendo, ao meu ver, né, e acredito que seja isso mesmo, eles querem pegar um público novo, um público diferente que naquela época não estava nem nascido e, enfim, nem imaginaria, né? Uma galera que nasceu agora, nos anos 2000 aí, né, sabe? Enfim. Não, o negócio é o seguinte, tipo, a polêmica toda foi justamente por causa dessa mudança brusca, né, de redesign de personagens entre o original e esse novo. No caso, o que acontece? Gente... como o próprio Lucas falou, esse desenho não é pra mim, que tem mais de 30 anos, não é pra ele, que tem mais de 30, não é pra Bia, que tem seus 20 e poucos aninhos, não é pra você, jovem de 16, 17 anos. É pra criança. Da mesma forma que a gente era criança, quando, no meu caso... Quando eu assisti a primeira versão dos Thundercats todo domingo na hora do almoço na Globo, entendeu? Eu esperava a semana inteira pra chegar domingo pra assistir Thundercats na Globo. O público muda, entende? Tipo, e a própria animação muda. Se você for pegar pra ver, até mesmo no caso aí, né, que é o do Thundercats, que é produzido pela Cartoon Network, a primeira versão era de um jeito,
né? Ela tinha toda uma temática, como o próprio Lucas falou, tipo lá dos anos 80, que a animação era mais voltada pro público masculino, né? Infantil, masculino. Ele tinha um traço mais... A anatomia era um pouco menos imaginativa, assim, por assim dizer. Humanoide, né? Isso, exatamente. E aí ele tinha essa pegada porque era o que se fazia de animação para esse público naquela época. Em 2011, a gente teve uma nova versão de Thundercats. Só que daí eles refizeram totalmente o design dos personagens e, inclusive, fizeram um reboot da história. Porque a história, você tinha lá o Lion, você tinha o Pantro, você tinha a Chitara, você tinha o Willy Cat, o Willy Kitty, você tinha o Snarf, você tinha o Munra, mas a história era outra. Eles reinventaram a história dos Thundercats e eles fizeram na pegada de design que era o que tinha no momento. O que bombava no momento ali que eles lançaram o Thundercats ali na época? Avatar. Que é o Avatar, não o Avatar do James Cameron, o Avatar lá... Thundercats, todo mundo azul. Era o Avatar lá da Nickelodeon. O The Last Airbender. Isso! Aliás, ótimos desenhos, tá? Tanto a Lenda de Korra quanto a Lenda do Aang. Muito bom. É muito legal. E essa pegada de visual foi transferida para essa versão dos Thundercats, né? Foi um fracasso. Ninguém gostou. E, se você for pegar a história, sinceramente, tá? Quem tá falando aqui é uma pessoa fã dos Thundercats originais. A história que eles fizeram de 2011 dá um cacete na versão original. Muito bom. É muito boa, porque você tem... É aquela coisa da história seriada, né? Não é o episódio da semana lá que acontecia muito nos anos 80. Era todo um arco que eles fizeram lá pra jornada dos Thundercats, pra eles retomarem lá o posto lá do reino deles, enfim. Muito bom, mas um fracasso. Tanto é que só teve uma temporada. Não sei o porquê do fracasso, não pesquisei assim em detalhes pra saber a respeito disso. Eu sei que não deu audiência e foi cancelado. Agora, nessa nova versão dos Thundercats, é a animação que a gente tem hoje em dia. Se você for pegar o Cartoon Network hoje, o que tá bombando lá agora? Steven Universe, Hora da Aventura, Gumball... Sabe, esse estilo mais cartunesco que é o que o público-alvo ali dessas animações buscam, né? É o que visa. E assim, Thundercats trazido pra essa nova garotada, pode dar certo, pode não dar. A de 2011, por exemplo, deu super errada. E tava super dentro da tendência que tava na época. Essa nova versão, eu não sei dizer se vai fazer sucesso ou não, principalmente porque não é pra mim. Eu não posso falar o que vai fazer sucesso na cabeça de um moleque de 8, 9 anos, que é o público dessa nova versão. Você tem que apresentar pra ele pra ver se vai rolar, entendeu? Uma coisa que eu fico até curioso é como que eles vão pegar essa história do Thundercats, porque assim, vou falar da nossa época, né? Então, assim, o Thundercats ele tinha uma história um pouco mais sombria, porque, pra quem é criança na época, era meio complicado entender certos assuntos, né? A gente não conversava muito com nossos pais e não era muito hoje discutido, né? Que tem diferente. O comportamento de família era diferente, tanto na época, nos anos 80, 90, quanto nos anos 2000, quanto agora, completamente diferente. Então, assim, era uma história que, assim, eles estavam fugindo, né, do planeta deles, porque, se eu não me engano, acho que estava sendo destruído, enfim, blá, blá, blá. Então, ou seja, eles perderam a casa deles, sabe? E hoje eu queria saber como é que vai ser essa história, né? Será que eles vão contar dessa forma? Ou eles já vão brotar lá no planeta que eles, né, enfim, se passavam e vão se passar as aventuras? Ou vai ser um negócio totalmente mais, assim, espacial? Não sei, eles vão pular de planeta em planeta. Eu até fiquei curioso pra saber como é que vai ser isso. Eu não sei se eu vou continuar assistindo, até porque o Cadu mesmo falou e a gente tem idades parecidas e é uma coisa que não é pra mim. Hoje em dia prefiro outros tipos de desenho, adoro muito desenho, mas prefiro outro tipo de desenho. Mas eu fiquei até um pouco curioso. Já agora, até voltando um pouco do que o Cadu falou do 2011, eu acho que o time ali foi errado. Porque eles tentaram, assim, pegar o jovem, mas acho que o jovem ainda não tava nessa pegada desse estilo de desenho gráfico ali, né? Então acho que foi o time naquela época. Porque assim, o desenho em si é muito bem feito. Eu achei muito bem feito. Eu cheguei a assistir alguns episódios e tal,
Mas mais uma vez, não me pegou, não sei porquê. No meu entendimento, Lucas, sabe o que aconteceu? Você já não era o público pra esse desenho. Assim como a gente não é o público desse novo Thundercats. Não foi feito pra gente, Lucas. No caso específico, eu tô falando no caso específico do Thundercats, tá? Dessa nova versão. Não é a gente. Não é pra gente. Ai, destruíram minha infância. Ai, porque os Thundercats de antes era melhor ou pior, enfim. Gente, é simples. Não assiste. Deixa as crianças, que são o público-alvo dessa nova versão, assistirem e elas vão tirar a sua própria conclusão a respeito se é legal ou não. Vai que faz sucesso. Vamos deixar aqui bem claro, tá? Isso tudo visa lucro, tá? A Cartoon Network não tá fazendo essa nova versão dos Thundercats visando, tipo, o artístico, visando uma nova versão para uma nova geração. Não tem nada disso não, tá? Os caras estão vendo grana, tá? Então, o que eles querem que o pessoal compre? Compre brinquedo dos Thundercats novo, que tenha jogo. Você mais velho, você, pessoa mais velha, você não vai trazer grana mais pra empresa, né? Pra Cartoon Network especificamente. Quem vai trazer vai ser o seu filho, vai ser o seu sobrinho, vai ser o seu vizinho de 8 anos de idade, aí pequenininho, que vem da escola com a mochila dos Thundercats. Entendeu? Então, não gostou? Ai, não quero assistir? Não assiste. O desenho dos anos 80 tá aí. Tem nego que posta no YouTube, tem aí DVD, Blu-ray, sei lá se tem esses negócios aí dos Thundercats antigos. Sabe? Tipo, corre atrás, assiste os antigos e fica com os antigos. Só isso. Deixa uma nova geração de crianças apreciarem esse Thundercats novo e eles vão falar pra gente se vai fazer sucesso ou não. Não vai ser você, Marmanjo. E pintando assim, já até que o Cadu falou de nova geração, até me lembrei agora, né? Eles também, agora vamos sair um pouco do desenho americano, né? E aí vai para um pouco da parte do desenho japonês. Eles fizeram também, eles tentaram fazer um reboot, né? Uma nova roupagem, enfim, aí da forma que vocês quiserem entender, dos Cavaleiros Zodíaco, né? Que foi um anime que fez muito sucesso na década de 90 lá no Brasil. E aí, né, acho que uns 3 anos, 4 anos atrás, enfim, eles fizeram uma animação, né, dos Cavaleiros Zodíaco, que eles pegaram a saga das 12 casas, né, que eles tinham que enfrentar os Cavaleiros de Ouro e tal, enfim. E eles fizeram uma animação disso, condensaram isso em quase 1 hora e pouco, alguma coisa do tipo. E isso foi nitidamente um reboot. Eles tentaram ali, pegaram a saga mais famosa dos Cavaleiros e tentaram, aí colocaram, né, o Seiya, o Ryoga, o Shiryu, era todo mundo ali. Todo mundo ali, só que eles estavam com personalidades um pouquinho diferentes, o Seiya tava mais brincalhão, o Yoga daquele jeito mais fechadinho dele e tal, o Shiryu também, mas eles só mudaram um pouco a personalidade, mas era Cavaleiro Zodíaco, mudaram algumas coisas. Você tá falando do filme, em computação gráfica. Isso, computação gráfica teve, é esse daí mesmo. E assim, foi nítido, né, que eles fizeram para tentar pegar um público diferente e, em contrapartida, vender boneco. Gente, porque ó, é aquilo que a gente tá batendo a tecla aqui, tá, gente? Isso tudo são decisões mercadológicas. Com certeza. Sabe? Tipo, o cara não tá fazendo desenho por ser, tipo, liberdade artística, por, sabe, conceito. Não, gente, tipo... A indústria tá aí pra vender produto em cima deles, tá? Só pra vocês ficarem sabendo. Vamos situar vocês aqui. Já dizia Jerry Maguire, show me the money. Exatamente. Então, assim, eles tentaram, infelizmente não deu muito certo. Agora vai ter aí também uma animação dos Cavaleiros Zodíaco que tem o dedo da Netflix aí, é um reboot. Então, assim, pra novamente pegar um público mais antigo, porque Cavaleiros Zodíaco é da década de 90. Então, assim, ele vai tentar. Eu, quando tiver filhos, eu vou mostrar o que eu assistia quando era nos anos 90, porque pra mim é o que mais me chama atenção. Mas enfim, então eu acho que é isso que eles fazem. Eles tentam pegar sempre alguma coisa lá no passado que fez sucesso e vamos tentar pegar um público novo. Esse público novo vai comprar os produtos, boneco, lancheira, escudo, enfim, o que tiver que fazer. E é assim que o mercado funciona. Até porque, Lucas, acontece o seguinte... Por que o pessoal revisita muito esses personagens criados lá há 20, 30 anos atrás, né? Porque são
ao meu entender, tá, gente? Eles são arquétipos que mexem com não emocional, mas com o psique do espectador, né? No caso, aqui específico, né, que a gente tá falando de 2 animações, ao público infantil, ao público infanto-juvenil, vamos dizer assim. Então é aquela velha história, né? Por que inventar, por que criar uma coisa nova, sendo que a gente já tem uma coisa que deu certo no passado? O que a gente pode fazer agora é trazer uma nova roupagem para essa coisa antiga para os tempos de hoje. Uma coisa, por exemplo, que a Netflix mesmo fez e, ao meu ver, ficou 1000 vezes melhor que o original, inclusive, foi essa nova versão do Voltron. Que, pra falar a verdade, era um desenho japonês, na verdade são 2 desenhos japoneses, né, 2 animes, que um pessoal americano lá comprou, redublou, fez uma lambança lá, uma salada mista, que acabou virando um desenho só lá nos anos 80, fez um enorme sucesso, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, nos anos 80, e que agora tá disponível aí na Netflix uma nova versão, né? Tipo, uma versão um pouco mais puxada pro lado cartunesco, ao mesmo tempo mesclado um pouco com anime, né? A animação que eu digo, né? O jeito, né? A cara desse novo Voltron. E, cara, Voltron é um desenho que você pode assistir com a garotada, né? Você assiste com a criança tudo bonitinho, não tem problema nenhum. Ele não tem um tom mais violento nem nada. Mas também é feito pro público um pouco mais velho, vai? Pra um moleque de 17, 18 anos, sabe? Até seus 20. É um desenho que não é aquela coisa, entre aspas, tá, gente? Tipo, não é que desenho pra criança é isso. Ele não é tão boboca. É no infantiloide, né? Uhum. Ele não é bobinho. Ele tem uma história, se você ia bem naquela pegada, falando aqui do Avatar, do Thundercats de 2011, que é um arco de histórias. É muito legal. É um exemplo de reboot que, tá muito legal. Foi muito bem-vindo. Tanto é que tá pra sua 5ª temporada. É aquele negócio, gente, não reclamem se eles estão fazendo uma nova versão desse desenho X ou daquele desenho Y. Passa a reclamar, principalmente depois que você assistir o desenho, depois que você assistir a animação, e aí você vê, aí você tira suas conclusões. E nem sempre, né? Nem sempre o reboot, ele é algo ruim, né? Às vezes ele é até necessário. Uhum. Eu acho que tem aí um reboot recente, e aí puxando aí, forçando agora a Bia a gastar todas as suas cordas vocais, mas teve um reboot aí recente, que vocês acompanharam e tal, que é de uma série que a Bia é muito fã, eu vou deixar ela falar o nome dessa série, mas que ele precisou sim ter um reboot pelo fato da série ser bem antiga, e ela é da época dos nossos pais. Ela, a série, tá? A Bia não é. A Bia é nova, tá? A série, não a Bia. Senão a Bia seria uma vampira, né, mano? Eu sou muito antiga, gente. Plot twist. Só ela e Keanu Reeves, né? Não envelhecem. Mas enfim, então era uma série que era pros nossos pais. E eles sentiram... E assim, o tema é muito atual, né? Quer queira que não, muito atual. Né? Coisa de espaço e tal. Então... por que não? Vamos jogar pra nossa nova geração. O que vai? O que rola? E aí, o pessoal da nova geração pode falar melhor, que é a Bia, né? Perdidos no espaço. Todo podcast a gente fala sobre, porque é muito bom. Só um comentário antes de falar do Perdidos. Vocês estavam falando da questão mercadológica e tal. Uhum. E eu tenho um negócio que, tipo, eu tenho um soft spot por reboots e por remakes também. Eu não necessariamente assisto todos eles, porque eu tenho muito claro na minha mente que eu não sou público-alvo e que, tipo, provavelmente não ia gostar. Mas eu gosto muito quando fazem reboots pelo ponto de vista de como eles fizeram o redesign dos personagens, da história, de tudo. Do ponto de vista mais, tipo, no quesito estudo, do que... tipo, gostar mesmo, assim. Então eu acho legal que eles façam. Não vou assistir metade do que fizeram, porque não ligo. Que nem o do Thundercats também, eu não gosto desse tipo de animação, não ligo, não tem interesse algum, mas eu achei legal fazerem justamente por isso. Então, tipo, continuem fazendo. Dá chance, né, pra quem não assistiu na época, né, poder curtir. Às vezes, pra nós, não é interessante, mas pra quem tá hoje em dia, a criançada de hoje em dia, gosta disso daí, tudo colorido, 50 mil frames por segundo, então... Vou dar um exemplo super rápido aqui. Eu mostrei pro meu sobrinho de 8 anos o Thundercats antigo, dos anos 80. Ele não gostou.
Então. Aí, ó. Ele fala assim, nossa, que desenho de velho. Entende? Ele quer uma pegada diferente. O que ele gosta lá é justamente esses desenhos do Steven Universe, do Jovens Titãs em Ação. Não, tipo, ótimo também. Ele, assim, se ele não gostou, beleza, ele assiste o de agora. Quem sabe se ele gostar muito do de agora, no futuro, quando ele estiver mais velho, ele não tem curiosidade de ver o antigo, acaba até gostando, sabe? Tipo, é uma possibilidade também. Então, tipo, acho que não tem problema a ser coisa pra galerinha novinha, assim, eles não gostarem do antigo, ou gostarem do novo, ou não gostarem também, sei lá. Tá tudo certo. No caso do Perdidos, eu inclusive já comentei isso, vou comentar de novo, mas o Perdidos no Espaço foi uma série que fez muito sucesso, fez um sucesso estrondoso e foi passado diversas vezes em muitos países. Então, quando eles tentaram fazer o primeiro, que eu não tenho certeza se é reboot ou remake, mas eu acho que é remake no caso. No caso da Netflix, sim, certo. No caso do filme, né, que eles tentaram primeiro, que não deu certo. Nesse caso da Netflix é reboot. Aí ó, a pergunta que eu fiz no começo, então estava errada, gente, olha só. E, inclusive, é um bom jeito de entender isso, tipo, a diferença que eles fizeram. Porque quando eles fizeram a primeira versão de reboot, que foi o filme, eles tentaram fazer uma coisa muito mais dark, muito mais, tipo... misturaram muita coisa, tinha viagem no tempo, tinha várias versões do mesmo universo, tentaram fazer uma miscelânea enorme que fazia sentido do ponto de vista, eram coisas que interessavam as pessoas, mas lá ele não funcionou, tipo, talvez porque foi todo junto, talvez porque miraram no público errado, não tenho certeza. Inclusive, não sei se alguém que não conhece Perdidos no Espaço gostou ou gostaria daquele filme. Não cheguei a conversar com ninguém que não tinha assistido a primeira versão, né? Talvez, quem sabe. Mas o que fizeram agora foi, de fato, uma ideia muito feliz da Netflix, assim. Porque, como você disse, é um assunto atual, coisa de espaço chama muita atenção, querendo ou não. E acho que sempre chamou, e se bobear sempre vai chamar, né? É uma coisa bem interessante, porque é uma coisa que tá tecnicamente muito longe, mas muito perto também. É meio bizarro, né? E no caso do Perdidos no Espaço, é muito legal de ver a diferença das coisas que eles fizeram, porque eles respeitam a série antiga, mas ao mesmo tempo ela tá completamente pra versão das pessoas atuais, assim, no sentido de ritmo da série, de até a roupagem da série, a aparência dela. Obviamente agora tem mais efeitos especiais, né? Então não tinha nem como ficar tão, entre aspas, tosco como era antigamente. Exatamente. Não que seja uma coisa ruim também, a antiga era maravilhosa, inclusive era o que tinha na época, então não tinha nem como ser melhor do que aquilo. E assim, tipo, reboots, remakes ou whatever, eu acho que eles são legais de serem feitos, tem momentos em que eles são completamente desnecessários, que provavelmente o Lucas vai falar melhor de um filme muito bom, mas eu acho que é puro mimimi, na real, a galera não gostar muito. É exatamente o que você falou, não gostou, não assiste, ninguém tá te obrigando, né? Teve um comentário, um dia desses, que eu achei bem legal, quando foi sair o Deadpool, um conhecido meu falou assim, nossa, mas você não tem, tipo, ciúmes dos seus personagens? Tipo assim, porque essa pessoa, ele lia Cable há muito tempo, e ele falou, nossa, mas eu sinto um negócio meio, tipo... não, mas eu conheci a Cable antes, sabe? Tipo, essa galerinha que tá conhecendo agora essa outra versão dele, tipo, não sabe de nada. E aí eu respondi pra ele que, pra mim, coisas que eu gosto muito, tem mais é que voltar mesmo. Porque se a coisa volta e faz sucesso, é mais conteúdo disso. Mesmo que no caso do Thundercats eu não goste da versão de agora, mas, cara, é uma atenção que a série merece, sabe? A série como um todo. Eu até comentei com essa pessoa, tipo, cara, pra mim, se eu fizessem algum reboot de qualquer forma de Planeta do Tesouro, que é o meu filme de animação favorito, eu ia ficar muito feliz. Não interessa se eu conhecia antes, não interessa, tipo, sabe? Se mais gente tá vendo, é uma atenção legal. Porque esse negócio de fazer dinheiro no mercado, eles vão pegar o que é conhecido, ou o que deu certo. Então tem coisa muito boa que ninguém lembra e que, tipo, whatever, sabe? E aí tem esses reboots que ajudam o nome da série, do desenho, do filme, qualquer coisa, a voltar, cara, isso é muito legal. Claro, com certeza. É que nem, por exemplo, né, uma tentativa que não deu muito certo nesses tempos atrás aí no cinema foi aquele filme dos Power Rangers, por exemplo. Pois é. Que pegou lá, tentaram fazer um reboot, né, com uma outra pegada, uma pegada mais cinematográfica, né, porque a ideia, pelo que parecia ser, seria criar uma série dos Power Rangers no cinema, bem aos moldes, por exemplo, da Marvel,
Marvel, DC, enfim, mas que não deu muito certo, né? Mas peraí, você tá falando do novo filme dos Power Rangers lá, aquele que saiu recente? Sim. Pô, mas não falaram que ia ter uma continuação? Então, o problema foi a bilheteria, né? Eu achei super bacana. Só que assim, eu entendo que, pô, os caras economizaram na grana lá nos efeitos especiais, só colocaram lá os Power Rangers mesmo lá só no finalzinho do filme, por esses motivos de orçamento, tudo. Então acabou que, ao mesmo tempo que eles queriam iniciar a franquia, eles não tinham muita grana para investir, então acabou saindo um filme meia boca nesse aspecto de produção. Então não chamou tanta atenção da galera. Então não fez também tanta bilheteria, né? Porque Power Rangers é aquele negócio surtado também. Até porque veio do Super Sentai lá do Japão, que, meu, a cada 2 segundos é uma explosão, é um raio. Então eles estavam pensando que ia ter alguma coisa nesse sentido no cinema. E não foi o caso. Poderia ter num segundo filme? Poderia, mas aí não fez grana, cara. Não fez grana, não vai pra frente, por mais boa intenção que tenha o negócio, entendeu? Tudo bem. Agora parece, né, que a Hasbro, né, que é a dona dos Transformers, comprou os Power Rangers. Agora ela é a dona dos Power Rangers, da marca Power Rangers. É, porque antes era a Saban, né? Isso, era uma produtora lá dos Estados Unidos. Inclusive, essa Saban tá fechando e todos os produtos dela tá passando pra Hasbro. A intenção deles é lógico, é fazer um novo filme dos Power Rangers. Se vai ser sequência daquele que a gente fez, que teve... que a gente fez é ótimo, né? Quem vê pensa que eu participei da produção. Se for uma sequência daquele que foi apresentado, acho que no ano passado, no cinema, ou se vai ser um reboot de novo, a gente não sabe, porque a gente não sabe qual que vai ser o estudo de mercado ali que a Hasbro vai ter em relação a essa nova marca que eles vão ter. A série que eles têm lá, tá há mais de 20, 25 anos aí, a marca Power Rangers aí fazendo sucesso lá nos Estados Unidos. Tem série todo ano. Agora eles querem ver, tipo, outras formas de obter lucro com essa marca. Jogo, revista em quadrinho que eles têm lá, série, eles vão continuar, filme no cinema, entendeu? São tentativas que eles têm para trazer uma nova geração pro seio da franquia, que pode dar certo ou não. Power Rangers não deu certo. Agora, por exemplo, a própria Netflix. Netflix agora vai lançar, eu acho que esse ano, se não me engano, um novo desenho da She-Ra, entendeu? Que é a irmã do He-Man aí. Ah, sim. Entendeu? Sim. E pelo que a gente já viu dos traços dessa nova animação, é também totalmente diferente daquela She-Ra que você tem lá nos anos 80. É um negócio muito mais cartunesco, ele é voltado ainda mais pro público feminino, uma coisa meio tipo meninas superpoderosas, uma coisa mais girl power, tá ligado? Então a gente não sabe se vai fazer sucesso ou não. Até porque eles não colocaram nenhum teaser, não colocaram nenhuma prévia como os Thundercats colocaram. É, eles só botaram um pôster, né? E colocaram lá o pessoal que vai dublar lá, tudo. Eles anunciaram os dubladores apenas. Agora, na hora que forem colocar lá o teaser, eu quero ver se não vai fazer tanto barulho quanto esse dos Thundercats. Se bem que é She-Ra, né? She-Ra o pessoal não gostava muito. Não é que não gostava muito, tipo, o pessoal não dava tanto... Não ligava tanto pra She-Ra, né? Ligava mais pro He-Man. Não tinha um fandom tão ardente, assim, eu acho. É porque, e assim, até pegando um pouco do contexto, os desenhos, né, a gente até falou isso no começo, e aí a galera mais antiga, roots aí de quadrinhos, vocês sabem o que eu vou estar falando, mas naquela época os desenhos eram voltados pra, tipo, menina, coisa de menino, porque menina, ó... As meninas assistiam ursinhos carinhosos, isso, meu querido pô. Não, mas era verdade, era muito segmentado, era muito dividido. Gente, era uma outra época, tá? Não estou concordando com isso, eu acho que as pessoas assistem o que elas querem, é a cultura. É a cultura daquela época. Tinha desenho pra menina e tinha desenho pra menino. He-Man, Rambo, Thundercats, Comandos em Ação. Sim. A She-Ra era um desenho que menino, entre aspas, tá, não assistia, porque, pô, imagina, você vai lá no colégio, no recreio, você vai falar, pô, eu assisto o He-Man, não sei o que, pô, assisto She-Ra, né? Então, você ia ser zoado por causa disso. E até acontecia também, né, época de anime, porque na época que deu o boom de anime no Brasil, tinha Sailor Moon também. Então, eu assistia Sailor Moon e eu assistia She-Ra, né? Então, eu gostava, sempre gostei de desenho. Para mim, não importa se o desenho era
de menininha ou desenho de menininho. Eu não tinha isso. Sim. Eu gostava do desenho. Eu lembro teve um dia muito engraçado, porque assim, eu nunca liguei muito pra esse negócio de divisão. Tanto que eu tinha muitas Barbies, muitas Polis e tinha muitos carrinhos, sabe? Tipo, eu sempre gostava muito das duas coisas. Então, normalmente na escola, quando eu era pequena, eu andava mais com garotos, porque eu via Cavaleiros, via He-Man, essas coisas. Então, eu tinha mais assunto com eles. Aí eu lembro um dia que eu tava sozinha com um dos meus amigos, e ele virou pra mim e falou assim: queria te contar que eu assisto também os outros que você não conversa com a gente, porque os meninos não gostam. Na época, eu acho que ele falou de... Não sei se era Meninos Superpoderosos, não sei, era alguma coisa assim, não lembro. Ele falou, eu assisto também. É que, você sabe como é, né? Eu não posso falar que eu gosto, mas é bom, né? Aí eu fiquei muito tipo, mas eu tô dizendo... Aí eu fiquei muito, cara, mas eu tô dizendo aqui pra todo mundo que eu adoro, tipo, Dragon Ball, sabe? Qual que é o problema? E ele, não, mas eu não posso dizer pra eles, mas é legal sim. Eu só queria que você soubesse. Tá, obrigada. Entendeu? Tinha muito dessas coisas na época. E hoje em dia, você já não tem tanta essa divisão. Sim. E às vezes até por causa disso, que hoje a cultura tá um pouco mais aberta, né? Então, assim, mais aberta nesse sentido, tá, gente? De você ter produções pra meninos e meninas que ambos podem assistir ali juntos, entendeu? Então, até às vezes a cultura estando mais diferente, então a galera tá fazendo esses reboots ou remakes, ou ambos, né? Pra tentar resgatar isso daí, sabe? Tinha uma história boa lá atrás. Por que a gente não pega essa história boa e dá uma repaginada ou refaz, enfim, pra tentar pegar agora um público mais tanto masculino quanto feminino, né? Não, é aquele negócio que a gente tá falando, tipo, pegar os arquétipos que já funcionaram lá em tempos atrás e trazer pra atualidade, você dando uma roupa nova pra eles, né? Você repaginando esses personagens pra um público novo. Os quadrinhos fazem direto isso. O exemplo mais recente que a gente tem nos quadrinhos, por exemplo, foram os Novos 52, ali na DC Comics, né? Que eles fazem direto esses reboots, né? Que cancela a revista, vai começar do zero de novo, uma nova história, sabe? De 5 em 5 anos eles rebootam tudo. Pois é uma coisa super natural, que aliás o público de quadrinhos já está mais do que acostumado a isso, então não tem tanto esse impacto. Então assim, nesse caso até que o Cadu puxou dos 952, eles estavam precisando daquele reboot porque tava uma salada de fruta, tava uma bagunça inteira, né, os heróis ali. Então eles pegaram como um tema principal o Flashpoint, né? Então foi porque o Flash é o que rebuta as coisas, né? Lá, né? Ele corre, viaja no tempo, altera as coisas. E aí ele consegue alterar tudo. Então assim, a DC tem um personagem sensacional pra poder rebutar as coisas. Põe a culpa no Flash. Manda o Flash correr naquela rodinha de hamster que ele já muda tudo aí e já era, né? Gente. Então, mas vocês entenderam? Foi um reboot meio que necessário porque tava uma bagunça e eles mesmos da própria DC, eles já estavam perdidos, sabe? Sim. Peraí, o que a gente tá fazendo aqui? Né? Então roteirista, 300 mil roteiristas escreveram a origem do Batman. Gente, vamos dar um ponto aqui, parar e vamos começar do zero. Até pra atrair novos leitores, a história, Sim. né? Porque é aquela coisa, né? Você pegar a história no meio é uma coisa, você pegar a história desde o começo é outra. Mas aí depois eles rebutaram de novo, então... Eles desrebutaram, na verdade. Nesse caso específico da DC. Mas a Marvel também faz isso, tá, gente? Vamos deixar isso bem claro. E a gente vive falando aqui que é aquele negócio da iminente rebutada que vai ter nesses filmes da Marvel aí, depois de Vingadores. Não sei se pode acontecer ou não. Vai que rola, entende? Agora, uma das coisas, assim, que eu acho que a Bia pode falar até um pouco mais disso, mas essa onda de reboot também acontece muito nos games, né? Vocês podem falar um pouco mais disso também. Sim. Inclusive, os games têm até uma coisa mais séria, até, no sentido que, tipo, o reboot nos games acontece porque muda muito o estilo de mecânica, o estilo de consoles que a gente usa pra jogar. Sim. Então, é difícil você ter um jogo e deixar, tipo, no Atari, deixar no, sei lá, no NES, assim, porque, tipo, não é todo mundo que vai gostar, que vai jogar, até porque, assim, é muito diferente você, sei lá, vamos fazer uma coisa super, né, diferentona assim, mas vamos supor, você comparar um jogo que você jogava no Atari, os gráficos do Atari, com um salto explosivo de pegar o Detroit hoje, sabe? Pois é. São públicos diferentes, obviamente, até porque a época é diferente, mas o videogame é um negócio que
como tá muito ligado na própria tecnologia, ele evolui muito rápido. Então é preciso fazer uns reboots. Tem inclusive um que eu gosto muito, foi até a minha chamada aqui, que dividiu muitas opiniões na época que ele saiu, até hoje tem gente que fala sobre, que é o Devil May Cry. Sim. Antes de lançar o Devil May Cry novo, o meu favorito era o 4, porque inclusive eu adorava o Nero, eu achava ele muito, inclusive, mais legal de jogar do que o próprio Dante e o Virgil, enfim. Mas assim, o Devil May Cry já era um universo estabelecido, já tinham 4 jogos, ele vinha desde antes do... eu joguei no Play 2, no Play 3, mas ele tinha no Play 1, né, se eu não me engano, no primeiro, é que eu joguei tudo da partir do Play 2, não tenho certeza. Não, é o Play 2. Ah, tá. O 1 eu nunca joguei, eu joguei a partir do 2, na verdade. O 2 eu joguei bem pouquinho, o 3 e o 4 eu joguei muito. E assim, quando eles decidiram fazer essa ideia de trazer o Devil May Cry de novo, eles resolveram fazer essa roupagem nova, pegaram a ideia de fazer uma prequel, mas ao mesmo tempo misturar essa ideia de reboot nele e mudar muita coisa da história. E assim, teve muita opinião dividida, teve gente que adorou o reboot novo, achou maravilhoso o Dante, achou engraçado, achou... Eu gostei. Então, eu gostei também, inclusive... Eu lembro que teve uma certa polêmica na época, né? Não, teve altas pessoas que falaram, não, mas esse não é o Dante, não sei o que, fizeram uma porcaria, esse é um emozinho, não sei o que, tipo, um monte de coisa assim, sabe? Acontece. Mas que nem, por exemplo, eu gostei tanto, eu tenho até o artbook físico do Devil May Cry. Só louca dos artbooks, dos DVDs, né? Legal, ué. Um dia a gente faz um tour no meu quarto, isso é maravilhoso. Enfim. E assim, eu ainda gosto muito das versões antigas, obviamente. Tanto que eu comprei o especial que eles lançaram, que vinha o 3, se eu não me engano, vinha todos os Devil May Cry, aí o 4 tinha coisa extra, tinha skin nova, tinha um monte de coisa. Esse HD Collection, um negócio assim? Isso, esse mesmo. Eu peguei esse e eu fui jogar de novo, porque assim, na minha mente, fazia muito tempo que eu não jogava, mas na minha mente, o Nero era o melhor personagem de Devil May Cry, ele era maravilhoso e era a melhor coisa do mundo jogar com ele. Na minha mente era assim. E aí eu fui jogar de novo e assim... Ainda gosto, a história é legal, os personagens são legais, mas, cara, eu percebi, até talvez porque eu estudei isso agora, né? Mas eu percebi que, cara, os problemas de mecânica, as câmeras, é tudo muito travado, é muito complicado. Sim. E eu tive um sentimento de, tipo, eu quero continuar jogando porque eu acho muito legal, porque eu gosto, eu tenho toda essa nostalgia, mas eu não consigo, sabe? Tipo, essa câmera me irrita. Meu Deus, virou. Pra onde raios eu tô indo agora, sabe? Tipo, mudou aqui. O que tá acontecendo? Onde eu tava? Quem sou eu, sabe? Tipo, tem umas coisas assim. Obviamente, depois de umas X fases, assim, eu me encontrei ali e voltei a jogar normal. Mas aí você pega e faz esse reboot novo e não tem como dizer que não é mais fluido. Não tem como, tipo, dizer que não é... obviamente mais bem feito nesse quesito, tipo, agora tem uma tecnologia melhor e tal. E apesar de ter muita gente que não gostou, assim, inclusive, se você, pessoa, jogou ou não jogou, ou jogou o Devil May Cry novo e não gostou por ser o personagem Dante modificado ou whatever, tenta jogar com uma visão de um jogo novo. Porque, cara, o jogo é muito bom, assim, tanto de história quanto de... as atuações são legais, eu até tava brincando outro dia com uma amiga que eu gosto de ficar ouvindo o áudio de cutscenes de jogos. Tenho problemas, gente. Algumas pessoas escutam música, eu escuto cutscenes de jogos em looping. Outras escutam podcast, hein, galera? Ó, podcast, mesa do cantina, hein? Eu também. Então, eu fico mudando de podcast pra cutscene de jogo, pra filme, série, enfim. E, cara, as entonações da dublagem que eles fizeram pro Devil May Cry é muito boa. O ator que fez... eu não lembro agora o nome do cara que fez a voz do Dante. Mas, cara, ele é muito bom, assim, sabe? E é legal de ouvir. Dá pra ver que teve um trabalho todo. Mas tem esse negócio, né? Teve muita gente que fica com esse mimimi. Teve até... eu tenho conhecidos que gostavam do Devil May Cry, principalmente do 3. E, assim, se recusaram a jogar o novo e não vou jogar porque não é o Dante que eu conheço, não quero. E assim, às vezes você tem essa barreira e você perde uma experiência muito legal, sabe? Assim, não tem problema, jogou, não gostou, beleza, whatever, assim, tô pouco ligando, na verdade, pra sua opinião. Mas, assim, é legal tentar, né, sabe? Videogame tem muito isso. Sim! Acho que videogame até tem um pouco mais desse negócio, né, de tipo... tem também em série, em desenho e tal, mas videogame tem muito esse negócio de, não, mas eu passei a minha infância jogando e essa versão maravilhosa, sensacional, não quero que façam de novo porque vão estragar. E às vezes não, cara, tipo, tecnologia tá crescendo aí e é bom, na verdade, né? E puxando agora aqui até um jogo que
teve certa polêmica também, a Bia falou do Devil May Cry, e aí eu vou puxar outro também, que foi um reboot, né? Então ela citou a evolução tecnológica, tal, né? Mecânica, né? Então antigamente uma coisa dava certo, hoje em dia não dá mais, então vamos testar, né? Que foi o Castlevania, né? Que eles já fizeram uma tentativa do Castlevania em 3D, se eu não me engano, teve para Nintendo 64, né? Porque o Castlevania, na verdade, ele era todo aquele esquema em 2D, né? Side-scroller 2D, né? Aí teve o mais famosão, né? Que eu sou mega fã, eu sempre revisito esse jogo, que é o Castlevania Symphony of the Night, né? Que é com você joga com Alucard e tal. E ele é aquele 2Dzão, bonito, sprite, maravilhoso, um jogo perfeito, pra mim ele é perfeito. E aí eles fizeram uma versão 3D, teve também pro PlayStation 2 e tal, um Castlevania 3D e tal, mas ainda não fez tanto sucesso assim, mas não era um reboot, era uma continuação, uma outra história. Aí, na época do Play 3, eles decidiram rebootar a série. Não, vamos rebootar a série, Konami no caso, né, detentora dos direitos, é dona, né? Então, vamos rebootar, é uma série aí que todo mundo gosta, vamos pegar um público novo e tal. E aí, um estúdio, se eu não me engano, da Espanha, junto com o Hideo Kojima, mas aí o Kojima colocou o nome dele lá, né? Enfim, e aí eles fizeram Castlevania Lord of Shadow, né? Então tiveram 2 jogos que pro Play 3, né? O primeiro e o segundo, óbvio. E aí eles contam uma nova história. Então, nesse caso, ele entra como sim um puro reboot. Você acompanha, né, um Belmont, né, que aí a gente joga com o Gabriel Belmont. Na verdade, ele não é um Belmont de sangue, né? Ele foi adotado ali, enfim. Mas você joga com ele e aí, galera, desculpa, não é spoiler e enfim, mas... E aí, mais pra frente, ele se torna o Drácula. Então, eles contam uma nova história de como ele virou o Drácula. E eu achei muito legal, porque o jogo em si, ele mostra essa briga, né, do clã Belmont contra o Drácula. E aí você olha que, caramba, mas peraí, eles estão brigando... E olha, é um Belmont que virou o Drácula, né? Então, assim, essa rixa, né? Eu achei bem legal. Mas a galera não gostou, odiou, porque Castlevania tem que ser em 2D, tem que ser a luta dos Belmonts contra o Drácula, como um Belmont virou um Drácula, enfim. Então, não foi pra frente. Teve uma continuação, mas parou por aí. Sinceramente, eu não sei se foi por venda, se foi por causa da briga da Konami com o Kojima, aí o Kojima foi sacado de todos os projetos da Konami, e enfim, porque a Konami voltou agora com o Castlevania pra mobile, né, vai sair logo aí, que tá muito bonito por sinal, eu cheguei a jogar alguma coisa, mas enfim, então foi um reboot que não deu certo. Agora, uma coisa que tá gerando um certo burburinho recentemente, até porque, né, a gente teve algumas informações a mais acerca dessa produção, é a série do Watchmen, né, que não é um reboot, não é um remake, não é sequência. A gente publicou, inclusive, lá no site do Cantina, as declarações do Damon Lindelof, que é o produtor, né, o showrunner dessa série, que inclusive era o showrunner do Lost, viu, Bia? Só que, o que o pessoal tá imaginando, né, de adaptar os quadrinhos pra série de TV? Ele falou que não vai ser bem isso. Então você vai se basear no filme do Zack Snyder? Também não é isso, sabe? Tá um negócio meio nebuloso. Ele deu pistas que poderia ser um reboot, por quê? Porque parece que ele vai contar com novos personagens, vai contar uma nova história ali dentro daquele universo, ao mesmo tempo dizendo que não é um spin-off. Então, assim, tá assim cheirando a reboot. Confesso que tenho certo medo. Quando você mexe com algumas obras, por exemplo, como o próprio Lucas falou lá no começo, né, De Volta para o Futuro, é uma obra fechada, bonitinha, perfeita, super bem feitinha, do jeito que ela foi proposta ali pra gente naqueles 3 filmes. Watchmen, a história em quadrinhos, tá, gente? Não tô falando do filme do Zack Snyder. Segue a mesma coisa. Inclusive, ao meu ver, a DC tá fazendo uma asneira
inserindo os personagens de Watchmen agora no universo regular dela, ali dentro dos quadrinhos, é uma coisa meio que, assim, eu fico abismado, mas enfim, beleza, são decisões mercadológicas, como a gente tá falando aqui nesse podcast inteiro. Mas, assim, a série, ela também tá pegando uma direção um pouco mais pra rebootar, né? Tipo, contar de um jeito diferente aquela obra, né? Aquela história, vai se passar nos dias de hoje, entendeu? Então, sabe, são coisas assim que a gente fala assim, pra quê? Sabe? Pra quê? Uma coisa é você, como a gente está falando no podcast inteiro também, uma coisa é você trazer essa obra para uma nova geração. Tem determinadas obras, né, que, não tem o motivo B, sabe? Tipo, é uma história já contada, é uma história que tem começo, meio e fim. Com essa produção do Watchmen eu tô meio cismado. Confesso a vocês, eu tô um pouco cismado com ela. Eu também, eu vou esperar, eu tô correndo de coisas, né, como vocês sabem, né, quando eu gosto muito de uma produção, de uma série, de um jogo, eu até tava falando isso em off com a Bia, eu evito de ler sobre, e é até complicado, porque a gente tem um site que tem que falar disso. Então, assim, é difícil, mas eu tento sempre, sei lá, eu vou pro meu mundo ali, o mundo de Lucas, e tento fazer no automático as coisas, porque... O mundo de Lucas, né, cara. Tipo, o mundo de... Aí toca a música do mundo de Bob, vamos fazer um reboot de Um Mundo da Lua? Você é o Lucas. Né? Eu desenho, bora. Planeta Terra chamando. Mas então assim, eu prefiro esperar pra ver o que vai acontecer, pra não ficar com aquela expectativa, né, porque a expectativa é um monstro. E ver qual é, pra eu poder falar, é bom, não é, gostei, não gostei, é um lixo, devia ter ficado nos quadrinhos, aquela história contada nos quadrinhos, devia só ter o filme do Snyder, e é isso aí, entendeu? Eu acho que tem certas coisas que tem que tomar cuidado pra mexer, e foi o que eu falei na minha abertura do De Volta pro Futuro. Ele tem que tomar cuidado porque ele é bem redondinho, né? Ela foi pensada daquela forma, a obra foi pensada daquela forma. Então, mas vamos trazer para o modelo atual. Não, cara, ela foi pensada daquela forma, ela não tem erros, tá? Tem algumas coisinhas, mas enfim, isso é coisa boba, mas no geral ela não tem erros, né? Então ela tem que ficar lá, não faz reboot. Exemplo, fizeram um reboot que não deu muito certo, que foi o Conan, né? Que a gente tem aí o Khal Drogo como o Conan, né? O Jason Momoa como o Conan. E não deu muito certo. Pois é. Inclusive, o próprio Momoa, que ia fazer o reboot aí do filme do Corvo, acabou saindo da produção por divergências e tudo, entendeu? Então, tipo, gente, tem reboot que não dá certo nem na hora da produção. Então, assim, é uma linha muito tênue que os estúdios, as empresas, no geral, né? Games, série, né? Os estúdios de filme, série, enfim, quadrinhos até, tem que tomar muito cuidado, porque você pode estragar a imagem que você tem da obra e ela se perder, né? Então ela acabou em alta e aí você joga ela para baixo, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado, tem que pensar muito do que você vai fazer para frente, que você vai querer pegar a sua obra e transformar ela, né, lá para frente, que as pessoas como elas vão se lembrar dessa obra. Porque é difícil, cara, e é um terreno muito cheio de bomba ali, tá ligado? Um campo minado, então você pode pisar e se explodir, né? Nossa, eu imaginei o pessoal sendo tudo explodido agora. Achei que eu era a pessoa sombria do grupo. Não, a gente tem imaginação aqui também, viu? Então tá tudo certo. Mas, gente, ó, pra fechar a conversa, o que vocês acham dessa geração que a gente tem hoje em dia nas redes sociais? Que, não pode ser feito um anúncio X, um anúncio Y, que reclama ou fica muito saudosista. O que vocês acham dessa? Que eu, pelo menos, falo que é uma galera que é meio mimizenta. Meio? É cheio dos mimimi. Tá sendo simpático. Não, tô sendo legal, né? Mas o pessoal tem motivo pra ser mimizento?
Não pode ter Thundercats, não pode ter She-Ra, não pode ter Cavaleiro do Zodíaco novo, não pode ter Power Rangers diferente, entendeu? O pessoal reclama de tudo. Tudo que é diferente, pra eles reclamam. Cara, eu acho que tem mais a vontade de poder reclamar de alguma coisa e estar conversando muito sobre alguma coisa, às vezes, do que até, tipo, o sentimento mesmo. Porque, não sei, tipo, que nem na época que saiu o Ben 10, aquela versão cartoonzinha, teve também muita gente que reclamou. Mas, cara, morreu muito rápido, assim, o assunto. Talvez até aconteça isso com Thundercats, vai saber, sabe? É que é divertido, né, xingar. E Thundercats é uma coisa ainda mais antiga ainda, né? Eu acho que tá muito no inconsciente do pessoal, aquele negócio que, putz, é a minha infância. Vocês estão destruindo minha infância. Como vocês podem fazer isso? Sendo que não tem nada disso, gente, dentro da história, sabe? Eu acho que, assim, tem públicos e públicos, assim. Tem público que é muito acostumado com essas coisas sendo mudadas. Até vocês deram um exemplo de quadrinhos e tal. Mas, por exemplo, uma série que eu gosto, um desenho, né, no caso, que eu gosto muito é Teenage Mutant Ninja Turtles. E tem 500 versões. E assim, o público que gosta já acostumou com o fato de ter 500 versões e já tá de boas. Tanto que tem aquela versão da Nickelodeon que, se você não assistiu, assista, porque é muito bom. E tipo, beleza, ok, o fandom gosta, tem gente que não gosta, mas respeita e beleza. E aí tem esse público que parece que não tá acostumado com a ideia de que as coisas evoluem. Olha só, segredo da humanidade. Coisas evoluem. Você também deveria seguir isso, tá? Ó, fica a dica. Evoluir é bacana. E aí ficam com essa, meu Deus, estão estragando a humanidade. Não, cara, a humanidade tá só evoluindo mesmo. Você que tá parado mesmo e assim, anda, filho, vai. Você envelhece, viu? Exatamente. Eu acho que assim, o mais importante de todo o negócio de reboot, de remake, de qualquer coisa, é a pessoa entender quando ela é e quando não é o público-alvo. Eu acho que, tipo, isso é a base da discussão inteira, assim. Tudo bem você não gostar, não tem problema, mas não adianta nada você xingar aos 4 ventos quando você não é o público que aquela coisa, determinada coisa, está focando. Obviamente, a chance de você gostar é menor se você não é o público, porque você não é o público, sabe? Você não foi o que a galera estudou e o que ela pensou na hora que tava fazendo. E eu acho que é por mimimi, assim, sinceramente, pra mim é só mimimi. Eu acho que, tipo, se você não gosta, é só não assistir e deixa as coisas evoluírem, deixa as coisas irem. É legal, tipo, ter essa coisa de voltar coisas antigas, porque até as coisas antigas recebem uma atenção de novo que é bacana. Mas, assim, é minha opinião, não sei, né? Enfim. Dando um outro exemplo básico aqui, né? A gente tem a especulação aqui no Brasil de ter uma versão brasileira do Jaspion. Não tem nada de elenco ainda, não sabe se vai rolar mesmo ou não, né? O que a gente tem até o momento é a intenção da empresa, né? Da Sato Company, em produzir um filme do Jaspion aqui no Brasil. E já tem um monte de gente reclamando, um monte de gente, não pode ser tocado, porque vão estragar, porque como que eles vão fazer um filme do Jaspion? Vai sair muito tosco. A primeira coisa quando eu ouvi isso, falei, gente, a própria série do Jaspion já era tosca naquela época, entendeu? A gente que era criança que curtia, entendeu? Eu ainda hoje, graças a Deus, eu dou graças a Deus que a Sato fez isso, ela lançou um canal no YouTube onde ela tem essas séries antigas passando. Eu assisto, mas por pura nostalgia. Eu tenho a ideia de que aquilo lá é tosco, eu vejo o zíper nos uniformes dos personagens, eu vejo onde tem lá o explosivo lá marcado lá na pedreira pra saber onde que explode as coisas, entendeu? O chroma key super mal feito, tá ligado? Eu noto essas coisas hoje, porque eu já tenho uma noção do que é uma produção bem feita ou não. Mas quando eu tinha 8, 9 anos, que era a época que eu assistia isso, né? Quando eu assisti pela primeira vez, eu não fazia ideia. Então, pra mim, aquilo era fantástico. Tá ligado? Então, na minha opinião, essa galera que reclama muito hoje em dia, tanto a galera mais nova, mas principalmente essa galera mais velha, gente, vocês estão reclamando demais, gente. Vocês não estão enxergando a oportunidade que isso pode dar para uma nova geração conhecer esses personagens que a gente adora tanto, de uma forma diferente, é verdade, mas que essa nova versão possibilite essa nova geração conhecer a antiga.
e ver, mostrar, olha, tá vendo esse Jaspion novo aqui que você tá vendo? Ele veio dessa série antiga aqui, ó, que o pai, que a mãe, que o tio assistia quando era criança. A pessoa, olha, que legal! Oh, Thundercats, mesma coisa. Voltron, mesma coisa. Power Rangers, a mesma coisa. Olha que interessante. Olha a possibilidade que você está dando de apresentar um universo mais, vamos dizer assim, mais construído, né, para uma nova geração. Sabe? Então eu acho que esse pessoal que reclama demais em rede social tá com uma boa venda nos olhos e não tá querendo enxergar a possibilidade que isso pode proporcionar pra franquia, pra série que ele sonha, enfim, que ele tem na imaginação. A minha opinião é o seguinte, galera, tá faltando boleto pra esse pessoal, tá ligado? Eu tenho uns aqui pro aluguel, minha internet, minha luz também, se vocês quiserem pagar, porque, gente, na boa, né? Vamos reclamar menos e ouvir um pouco mais e dar chance para as pessoas para essa nova geração que tá vindo, né? Para as pessoas que querem aí ver algo diferente, tá? Então a gente falou, o Cadu falou e a Bia falou, eu falei, mas é assim, se não for para você, muda de canal. Tem aí, a internet tá aí, o YouTube tem uma penca de canal pra assistir, a TV também tem uma penca de canal. Muda de canal, faz outra coisa. Mas o jogo, não compra o jogo, entendeu? Fica com jogos antigos, tem emulador, tem aquelas lojas de games antigos, compra, entendeu? Eu só acho que assim, o pessoal da nossa idade, molecada hoje, criançada, adolescente, reclama, beleza, é isso aí, porque a gente, quando era adolescente, também fazia a mesma coisa. Então, pra eles, ok, a gente dá uma colher de chá. Agora, velho paia reclamar de, porque vão estragar minha infância. Cara, não, tua infância tá lá, amigão. Revisita. Já foi! Você não é mais criança, cara! Cara, na minha mente, eu lembro, até comento com a minha esposa, mas eu lembro na minha mente, o Jaspion, né, entrando na nave pra transformar no Dylion, né? Cara, era um negócio sensacional. Até hoje arrepia, cara. Até hoje que arrepia. Na hora que ele chama, fala assim, fudeu. Agora, analisando tecnicamente, era muito ruim, era muito tosco. Mas na minha mente de criança era uma coisa, meu Deus, olha que louco. Sabe, eu falava pros meus pais, olha pai, olha aquilo ali e tal, não sei o quê. Meu pai, certeza que olhava, porra, Beach Please, né, meu? Pelo amor de Deus, né, Lucas? Que é isso, né? Mas enfim, então galera, minha dica. Reclama menos, vamos viver, let it go, sabe? Tem outras coisas que você pode ir atrás. A sua infância você já perdeu, mas você pode revisitar. Então ninguém tá estragando a sua infância. Tá lá, revisita quando você quiser, quando você puder. Eu faço, o Cadu faz, a Bia faz. E é isso, gente. Esse é o meu recadinho. Recado dado, mas agora a gente quer saber a opinião de vocês em relação a esse assunto, né? Esse assunto polêmico, esse assunto aí que gera discussão, que gera debate aí nas redes sociais, e a gente quer debater com vocês aí também. Então, quer conversar com a gente, quer trocar ideias sobre esse assunto? Escreve pra gente. Nosso e-mail é cantinadomos@cantinadomos.com.br. Conversa com a gente nas redes sociais, vamos trocar uma ideia a respeito dessa geração mimimi, se reboot é legal ou não, se vocês acham que Watchmen vai dar certo, se esse novo Thundercats pode dar certo, o que vocês acham desse desenho do Voltron, né, que, puta desenho legal pra caramba. E o que vocês acham quem vai ser o Jaspion brasileiro, minha gente? Vamos depois a gente discutir aqui quem vai ser o Jaspion brasileiro. Tá certo? Recadinhos finais, Pia, Lucas. Cara, e eu quero muito saber também os reboots que a galera acha que deveriam acontecer. Exatamente. E eu quero saber os reboots que a galera acha que não deve acontecer. Lucas. Então, o Cadu acabou de dar o meu recado. Então, é isso aí. Reforça o que o Cadu falou. Copiei o texto mesmo. Só isso mesmo, gente. Eu rebutei o seu comentário. Badumts. Rebutou meu comentário. Não, mas então meu recadinho é o seguinte. Já que eu falei bastante de games, né? Então, quais são os reboots dos jogos que vocês curtiram? Quais são os reboots que vocês não curtiram? Remake também pode entrar nessa linha também. E o que vocês fariam? No caso, vocês rebutariam tal jogo? Não rebutariam tal jogo? Enfim, o porquê? Deixa aí nos comentários e a gente lê tudo. E a gente sempre quer trocar ideia com vocês, a gente adora essa interação, beleza? Olha, pra resumir o que o Lucas falou, tá reclamando? Faz melhor, tá certo?
E paga a minha internet. E Isso paga a aí. internet do Lucas, que lá deve ser mais barata que aqui, então paga a minha e da Bia também. Um abraço, gente, até o próximo podcast.